Eu sou o Aristóteles, teu irmão, e hoje estarei sendo o teu professor de escola bíblica dominical, aqui no Centro Evangelístico Internacional de Icaraí. A nossa revista, como vocês já sabem, é a revista da CPAD, em que nós estamos tratando sobre o tema de missões até os confins da terra. É o grande mandamento. Então, vamos só fazer aqui uma pincelada. Desde o começo da revista, nós mostramos que missões está no coração de Deus. Desde o princípio de Gênesis, nós já vimos que coração de Deus. O Antigo Testamento, missões no Antigo Testamento. Vimos ali missões acontecendo com todos os profetas. Você via como eles saíam de um canto para o outro. Você vê Elias, vai lá, fica lá com a viúva de Serepta, vai para aqui, vai para lá. Então, é sempre tipo itinerante. Jonas, sai de um canto, é transcultural, vai de um local para o outro, um país para o outro. Então, depois nós falamos também sobre missões no Novo Testamento. E é o que nós estamos agora. A aula passada, essa aula de hoje, é a lição número 7. Essa lição número 7, ela vai colocar as nossas vidas um pouquinho mais na prática, incluindo a igreja. Não somente o missionário, mas também a igreja. Então, para que eu possa falar dessa de hoje, vamos falar um pouquinho só da número 6, que foi a aula passada. Ela fala assim, o título da aula passada foi Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Então, nessa aula passada, nós já começamos a entrar um pouquinho na prática atual. Eu, você e a igreja. Eu não posso ir, você não pode, mas o outro pode, foi chamado, está lá, está no campo de batalha. Eu vou orar por ele. Eu vou me conscientizar, você vai se conscientizar, você não pode ir. Os teus afazeres, alguma coisa, mas você se conscientizou e você vai orar. Essa é a lição passada, a 6. Inclusive, muito bem escolhida. 6 é o número do homem, né? Estamos aqui agora trabalhando, orando. Ah, mas eu posso contribuir? Sim, contribuindo. Porque quem está lá, ele está contando sim, como Marcos 16, 20, que fala que o Senhor confirmava a palavra que eles iam pregando, enquanto eles iam, o Senhor confirmava com os seus sinais. Sinais e maravilhas. Sem o Senhor confirmando, a nossa palavra, a nossa pregação, fica quase que uma discussão, tentando convencer as pessoas. O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porém, nós sabemos que o Senhor, Ele vai dar experiências maravilhosas, em que pessoas vão se converter devido a essas experiências. Tá? Então, orando, lição número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Ou seja, aqui no número 6, na lição número 6, estamos juntando a igreja e nós. Começamos agora na prática. Joelho no chão. Vamos orar. Eu não estou no campo de batalha, mas eu estou orando, eu estou contribuindo. Eu tenho consciência do que é missões. E a igreja que o enviou também está agora
nessa condição, fazendo missões. A igreja que está no meio disso aqui. E é essa a lição de hoje, a lição número 7, em que nós vemos como título a responsabilidade da igreja com os missionários. Vou repetir. A responsabilidade da igreja com os missionários. Então, hoje, 12 de novembro de 2023, estamos com esse título. Agora, no outro você viu, a 6, fazendo missões, já inclui a igreja. E inclui todo mundo. O título passado, orando, fazendo missões. Então, agora, o enfoque vai ser esse agora. A responsabilidade da igreja com os missionários. Ok? O texto áureo da revista diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vou repetir, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, versículo 10. Esse principalmente aos domésticos da fé tem a ver com aqueles que estão trabalhando, os domésticos. Não é somente aquele que está, talvez, dando uma oferta, está se alimentando, ouvindo a palavra, se fortalecendo, né? Não, esse aqui já se fortaleceu, já foi chamado e já está lá. Está trabalhando para que a palavra do Senhor seja entronizada em cada canto da face da terra. Por isso, o pastor Custódio Rangel, quando ele escolheu esse nome para essa igreja, foi, você vê, do Senhor. Abaixo de oração, Centro Evangelístico, não é de Caraí, que era antigamente, é internacional. A ideia é atingir transculturalmente, com a palavra, aonde for necessário. E isso inclui, então, missionários. Ok? E a verdade prática? A verdade prática, ela diz o seguinte: é papel da igreja, veja só, responsabilidade da igreja com os missionários. Verdade prática é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Então, o missionário que vai, a gente lembra lá de Daniel Berg, né? 1911. Daniel Berg e Gunnar Virgem, ele, lá em Belém, os suecos, pensa você vai para um local que você nem pensa como é que se pronuncia alguma coisa desde lá. Assim foram eles. Chegaram aqui sem saber falar uma palavra de português. Mas Deus já estava ali tomando conta. Um dos passageiros que veio que avião? O avião não existia. No navio com eles, falava inglês. Então, veio conversando com eles, e na praça depois encontra eles. Então Deus vai desenrolando. O missionário, ele não está sozinho. Tá? Ele não está sozinho. Agora, temos aquilo que nós sempre colocamos aqui. Ele deu uns para profetas. Efésios 4:11, nós lemos ali, Efésios, né, 6:10, principalmente aos domésticos da fé. Agora, quando nós chegamos em Efésios 4:11, um pouquinho antes,
nós vimos o seguinte, que o Senhor, eles estão reunidos em uma era de noite, reunidos em oração, e o Senhor fala, olha, me dá aqui Barnabé e Saulo. Essa passagem de 4:11, Efésios 4:11, diz o seguinte, e o Senhor constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores, mas não fala outros para missionários. Por quê? Porque Efésios 4:11 não fala sobre missionários, porque o ID, ele é para todos. Mesmo que você não esteja no campo missionário, você é um missionário no trabalho onde você está, na tua faculdade, onde o serviço que seja. Eu passei tanto tempo na Marinha Mercante, eu me senti exatamente como missionário. E vi aquela parte de Marcos 16:20 acontecendo cabalmente, várias vezes, coisas maravilhosas. Isso enriquece. Tá? Você sabe que você não está sozinho. Você não está ali indo para convencer alguém, eu vou tentar aqui discutir. Não, o Senhor está contigo. O Senhor vai te ajudar. Mas nesse caso, a igreja que vai te enviar, ela vai estar se responsabilizando por você. Então, nós vemos quando os apóstolos, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Está em Atos, capítulo 13, versículo 12. A partir do versículo 2, diz assim, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, olha aí, tá? Tem oração, tem jejum. Disse o Espírito Santo, separai-me agora, isso aí é Atos, capítulo 13, a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhes as mãos, os despediram. Mas no versículo 4, eles começam essa viagem missionária. Vamos colocar isso aqui na prática, tá? Tentar colocar um pouco na prática isso aí. Quem foi chamado foi Barnabé, depois virou para Paulo e Barnabé, quando começou a mudar. Mas, por enquanto, o mentor, o orientador da coisa, era Barnabé. Paulo estava começando, muita sabedoria, mas estava começando. Então, Barnabé é Paulo. Aí, Barnabé, coração, a palavra diz que tinha um coração maravilhoso, olha para o sobrinho dele, João Marcos. E João Marcos, que é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Romano. João Marcos foi chamado por Barnabé. Mas será que era para ter ido? E para missões, fazer missões, é entrar no campo de batalha. É entrar numa luta que sabe que só Deus é que pode dar livramento e pode dar vitória. Coisas que você tem que estar preparado para isso, não pode ser criança. Aí Barnabé chama João Marcos. E para onde que eles vão? A ilha de Chipre. Chegando na ilha de Chipre, eles encontram lá um homem
Elimas, o mágico, né, que começou a atrapalhar. O homem que mandava na ilha queria ouvir a palavra, mas ele só atrapalhando, só atrapalhando, só atrapalhando. E de repente, Paulo vira para ele e fala: filho do diabo, você sabe qual é a história, né? Você não vai parar nunca de perverter os caminhos do Senhor. Olha, você vai ficar mudo por um tempo, não vai falar mais nada. E o cara ficou mudo, tentando falar. Olha aí o sinal aí, o Senhor confirmando a palavra na hora ali. O homem viu aquilo ali, se converte, é a situação acontecendo. Mas há ali um resultado também estranho. João Marcos, quando viu aquele negócio acontecendo, parece que ele, epa, o troço está acima da minha capacidade, das minhas possibilidades, vou sair fora. E foi. Dali mesmo ele voltou. O subir de Barnabé. Tanto é que você vê que na segunda viagem, Barnabé tenta chamar ele de volta, existe uma discussão entre ele, Barnabé e Paulo. Porque Paulo diz: não, pode não está preparado. Então, para que nós façamos missões, precisamos ser enviados. Missões transculturais. Precisamos estar preparados. Ser enviado pela igreja. Então, nós vemos aqui, então, 3 condições. Temos que estar preparados, temos que estar sendo chamados pelo Senhor, e a terceira coisa, um desejo ardendo no coração por ganhar almas, porque é isso que vai fazer com que você vá em frente, e você vai ver a glória de Deus, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Nessa lição, nós vamos falar sobre 3 temas, são 3 partes, né, da lição. 1, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Olha só, então nessa lição, nós estamos entrando, até aqui foi só quem foi, quem orou e tudo mais. Na última, a igreja começou a ter uma responsabilidade nisso aí, e aqui não, aqui a diretriz é o apoio da igreja aos missionários. Depois, número 2, vamos relatar o cuidado integral dos missionários. Quer dizer, não é só a igreja olhando para os missionários, mas o missionário também olhando para a igreja. Ele tem que retornar com as suas realizações. E, em terceiro lugar, alencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, são essas 3 partes dessa lição número 7, tá bom? Então, a primeira coisa está aqui, a igreja e o sistema de apoio aos missionários, a responsabilidade da igreja, ok? O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo o lugar. É contínuo. É contínuo. Em todo local, em todas as igrejas que tiverem missionários sendo enviados, nós temos uma responsabilidade imensa da igreja. Não é somente o missionário. Tem o missionário, tem a esposa, tem geralmente filhos que nascem lá no campo missionário. E a igreja, ela tem que estar conectado com eles. E também, quando eu falo igreja, não estou falando de administração só.
Estou falando a igreja, todos nós, quem está no banco, quem não está, na responsabilidade, na visão de que tem alguém lá batalhando. E isso é importantíssimo. Para isso, nós precisamos ter amor pelas almas. Né? A igreja deve se conscientizar biblicamente com o que o missionário é um obreiro formado pela igreja local, ou no caso, enviado pela igreja local, e por isso está inteiramente sob sua responsabilidade. Então, vemos Atos, no capítulo 13, verso de 8 a 12. Vemos aqui agora essa situação de Paulo e Barnabé, na ilha de Chipre, que eu acabei de mencionar aqui. Atos, capítulo 13, no caso de versos de 8 a 12, vai falar sobre isso aí. O apóstolo Paulo, ele fala que ele passou por dificuldade muito grande, muitas vezes com frio, com fome, com doente. Aos Gálatas, ele foi pregar, ele mesmo fala, eu estava doente quando fui pregar para vocês, mas vocês, como igreja, me receberam. Olha só. Olha a importância da igreja em apoiar o missionário. Então, o pastor da igreja, é orientado pelo pastor da igreja, para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Tá? Atos 6:6. Porque tem hora que você vai querer pregar o evangelho em algum local, lá, quando eles estavam pregando na Ásia, o Espírito falou, não vai para cá. Tentou ir para outro local, não, para aí também não. É a Capadócia, de repente aparece alguém em sonho e fala, vem para cá, passa a Macedônia. Aí eles vão. Quer dizer, o Espírito Santo está ali operando. Eram situações difíceis. Então, Atos 6:6 diz assim, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, é um grupo de pessoas que foram apresentados para que pudessem fazer o trabalho, eu estou falando dos domésticos da fé, de diaconia dentro da igreja. Então, o Senhor, ele começa a operar mostrando a direção da igreja, que ele está levantando trabalhadores, pessoas que estarão a serviço do reino. Nesse caso aqui, é aquela história em que eles começaram a reclamar que as viúvas de uns não recebiam as ajudas financeiras, né? E de repente, Pedro fala, olha, não é bom, né? Não é justo que a gente fique vendo isso e também tudo. Isso aconteceu lá com Moisés, né? Jetro, o sogro de Moisés, apareceu para poder botar ordem naquilo que, na administração dele, né? Para que ele soubesse, olha, coloca grupo de pessoas aí para poder começar a ministrar, para poder um ajudando o outro, porque você sozinho não vai aguentar. Então, aqui em Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos, para que pudessem verificar essa parte, enquanto os demais, os apóstolos, se dedicavam à pregação do Evangelho, para observar o envio de missionários, tratamento, necessidade de igrejas. Então, nós vimos isso aí, uma administração da igreja no campo missionário. Tá? O número 2 desse primeiro tema diz, o sistema de apoio e a obra de fé.
Sistema de apoio. Eu me lembro, há um certo tempo atrás, uma certa igreja em Manaus, alguém foi visitar a igreja lá e queria saber como é que estava o missionário que eles tinham enviado. E o missionário vai andando, mostrando Manaus para eles, e de repente para diante de uma padaria, com aquelas na vitrine, aqueles negócios bonitos, lindos, e parou, e ficou olhando, e a pessoa que ia com ele, de repente voltou, olhou e estava descendo uma lágrima assim do rapaz. O que está vendo? O rapaz nem perguntou, chegou e mostra a cidade e tudo mais. Né? O visitante. Aí quando ele perguntou, ele falou, poxa, desde manhã que eu não tomo café, que eu não sei quando é que eu tomei o último café. Aí parou, entrou e foi alimentar o rapaz. Essa situação tem que ser vista pela igreja. Principalmente porque aquele homem que está ali, aquele servo, aquela serva, eles não estão sozinhos. Como eu falei, certamente pode passar tanto tempo que vai nascer filhos ali, que vai aprender a língua local, que vai aprender a cultura local, isso vai até ajudar também, mas precisam, sim, da ajuda, da orientação da igreja. Então, todo trabalho missionário é uma obra de fé. Ah, com certeza. Todo trabalho missionário. Eu vou porque o Senhor está comigo. Eu vou porque o Senhor colocou no meu coração um desejo que arde no meu coração. Eu quero vidas sendo salvas, almas sendo salvas. Então, o trabalho missionário é uma obra de fé. E aqui diz assim, do começo ao fim. É uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio ao missionário, os missionários devem confiar em Deus e ter no coração a certeza de que estão dependendo da fidelidade do seu povo, do pessoal que ficou lá na igreja. Não é verdade? É uma obra de fé em que o missionário ele está confiando em Deus. Esse rapaz que acabei de falar aqui agora, lá em Manaus, isso faz anos isso. Ele estava passando por dificuldades. Mas é necessário que o missionário ele passe para a igreja o que está acontecendo. É claro que naquele tempo não existiam tantos telefones assim. Eu penso lá em Belém, os 2 missionários vindo da Suécia. Poxa, não existia ainda a luz elétrica, já tinha luz elétrica, né? Mas as pessoas estavam começando a caminhar. Estava difícil a coisa. Estavam ali 2 que não sabiam falar nada. Precisam do apoio da igreja. Nesse caso, não havendo apoio nenhum, o Senhor, Ele vai se fazer presente. Ele vai se fazer presente, com certeza. Sem a fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Se não tiver oração, não tiver fé, não tiver aquele sacrifício, a certeza que o Senhor é que está chamando, essa obra missionária vai falhar. Porque o Senhor, nós falamos aqui de João Marcos. João Marcos não foi chamado. No meio do caminho ele voltou.
logo na primeira viagem missionária, ele já pega e volta. Como eu falei, depois acabou tendo lá uma discussãozinha lá depois, na segunda viagem missionária. Eles vão de novo e Paulo fala, não. É claro que lá no final, quando Paulo vê que João Marcos estava preparado, ele mesmo chama, manda ele aqui. Eu preciso dele. Agora ele pode. Mas há uma condição muito delicada nisso tudo aí. Nós vamos lutar contra as hortes. A nossa luta, né, é contra as hortes do inimigo. É uma luta muito grande. Não está em mim, carnalmente, em você, carnalmente, tentar enfrentar um troço desse, não. É muito difícil. Impossível. Agora, revestido, já, fé, eu estou revestido de fé, a certeza de que eu vou vencer, a certeza de que o Senhor está comigo, e saber, não é somente a certeza e saber, é uma coisa um pouquinho diferente. Eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. São coisas diferentes. Tá? E 3, o objetivo de missões. Então, sabemos que, nesse tópico anterior, uma coisa primordial vai ser oração, fé e apoio da base em relação ao missionário. Agora, nesse caso aqui, o objetivo, já é objetivo da missão, é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Eu preciso ver isso no meu coração. Eu não vou conseguir esse posicionamento se eu não conseguir olhar para as pessoas como almas. Você não está olhando como João, Maria, oi, Pedrinho, tudo bem? Não, você está vendo almas. Você está vendo almas que precisam de salvação. A tua mente foi mudada, você agora é uma nova criatura, tudo se fez novo, e inclusive o teu olhar. O nosso olhar mudou. O olhar como vemos as coisas, confiante, nas situações adversas, nós não entramos em pânico. Por quê? O Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Olha, ele prepara uma mesa para mim, gente, para você, ali na presença dos adversários, lá em campo de batalha. O adversário está vendo, preparando a mesa para ele, para a gente. Ele unge a nossa cabeça com óleo, ele nos separa, enche com o Espírito Santo, de tal forma que o nosso cálice de alegria transborda. É com esse sentimento que aquele que é missionário vai. É com esse sentimento que a igreja missionária atua enviando missionários. Não vendo pessoas, números, mas vendo a qualidade, almas, que precisam de salvação, que estão necessitadas. Então, nós não entramos em pânico quando acontecem as coisas. Por isso, o missionário é uma pessoa que já tem condições de ir para o campo. Ele tem aquela situação de saber o que está acontecendo ao redor dele, aonde ele está colocando o pé dele e em quem ele está confiando. Ok? Então, que Cristo seja adorado em todo lugar, e aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Efésios 4:19. O Senhor, Ele vai suprindo
as necessidades. Em Cristo Jesus, no nosso interior, todas, necessidades, dificuldades que nós possamos ter no campo em relação à manutenção da própria vida. Paulo fala sobre isso. A manutenção da própria vida. E ele não parava, ele ia. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença, glórias, a presença de Jesus está conosco. Isso daí, lembra do nome? Como é que é o nome dele? Como ele era chamado, Isaías fala, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso. Nesse caso aqui, o maravilhoso está presente, ele está com a gente. E é uma coisa tão tremenda, que você aprende até que tem oração que você não deve fazer. Porque se você fizer, o Senhor, Ele vai cumprir na hora. Se você não souber o que está fazendo, você pode depois ficar surpreso demais. Tá? Eu me lembro uma vez que eu falei assim, Senhor, esse rapaz aí, lá no navio, mostra, Senhor, para esse rapaz aí, duro de coração, quando eu fui dormir, mostra para ele a tua luz, mostra, Senhor, a tua glória para ele. Olha que tipo de oração que eu fiz. Para que ele possa ver, Senhor, que tu existes, que tu és o Deus maravilhoso. Fui dormir. No dia seguinte, tal rapaz assim meio, era o que ele estava lá no comando do navio. Ele desceu assim meio quieto, meio calado. O que aconteceu, rapaz? Você está meio quieto aí? O que aconteceu lá em cima? Ele falou assim, apareceu uma luz imensa. Eu quis ir lá fora para ver, mas o marinheiro falou, não vai não. Não vai não. Respeita. Não vai não. Os dois viram uma luz imensa brilhando lá em cima. Eu pedi, o Senhor, nós temos que saber como orar, mas tem uma certeza, o Senhor está com você. O Senhor está com aquela pessoa que está ali no campo missionário, seja da forma que for. E isso nos conforta. Passemos agora para o segundo tópico. O primeiro tópico era a igreja e o sistema de apoio aos missionários. E agora é o segundo tópico, o cuidado integral dos missionários. Cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionários. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Diz assim: vou ler primeiro 12, tá? Regozijai-vos na sua presença, sede pacientes na tribulação, campo missionário, na oração, perseverante, sede crentes, cientes, pacientes na tribulação, na oração, perseverante. Esse é o posicionamento do missionário. Versículo 13. Compartilhai
a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Eles, de repente, até já não tem mais onde ficar. Você vê Paulo indo para locais que ele fala assim, olha, poxa, foi tão bom, vocês me receberam de maneira tão grandiosa que eu me senti confortável como se estivesse na minha casa. Então, chega um missionário, onde é que ele vai dormir? E a família? Bom, se você tem, ou se eu tenho, um quarto suficientemente, né, confortável, vazio, para abrigar esse missionário, é nosso dever fazer isso. Pelo menos. Porque ele está lá no campo de batalha, está lá no campo missionário, tem coisas maravilhosas que ele aprendeu que ele não quer nem contar. De repente já quer voltar outra vez, mas ele precisa de ter um apoio da igreja. Tá? Um apoio da igreja que eu digo agora é toda a igreja. Não é a administração que eu estou falando mais. É todo mundo. Pode ajudar, pode dar um apoio. Ele precisa se sentir, eles, no caso agora são eles, duvido que venha ele só, né? E a família toda. Precisam se sentir em casa, mais uma vez. Estou na minha família, estou na minha casa, a minha casa é essa daqui. Ele precisa desse apoio. São seres humanos que precisam, que necessitam, principalmente disso. Ok? Temos aqui uma agenda quanto à volta do missionário. Não é assim, vai lá e vai ficando, tá? Vai ficando aí. E aí, tudo bem? Não dá, né? Ele está lá, ele precisa de estar sabendo que tem um momento que ele vai voltar. Tá? É por isso que agora, nesse ponto aqui, nesse ponto em que nós chegamos, uma agenda, é que nós vamos ler a parte que está em 1 Coríntios 9, versículos de 9 a 14. Essa pessoa que está lá, ela está querendo que isso aqui se cumpra na vida dela. Que vamos ler aqui agora, que é a lição bíblica em classe. 1 Coríntios 9, versículo de 9 a 14, onde diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Outras dizem, ao boi que debulha, né? Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente de nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante daquilo que ele está fazendo. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Diz Paulo. Isso aqui é 1 Coríntios, né? 9. Versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que estão de contínuo, estão junto do altar, eles participam do altar?
Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E para que isso aqui se cumpra, e que o missionário, a família toda, se sinta bem, ele precisa estar sabendo, estar realmente imbuído da certeza de que, quando eu precisar voltar, eu não estarei só. Eu poderei voltar. E a minha igreja, a minha casa, vai me receber alegre. E você vê Paulo assim. Alegria quando ele chegava e que as pessoas recebiam ele bem. Isso é necessário. Então, uma agenda quanto a essa situação que lemos aqui agora em 1 Coríntios 9, precisa estar pronta. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias. Ele tem que descansar, gente. No que diz respeito a visitas, consultas, porque quando ele voltar, com certeza, ele vai ser chamado para pregar aqui, pregar ali, para dar testemunho. Fala, galera, bem-vindos então, ao canal da ele já vem com uma agenda pronta para visitar as filiais, por exemplo. Ele vai, é o trabalho dele. Consultas ou tratamentos médico-odontológicos. Tudo isso já tem que estar programado para ele. Período de lazer, não é somente, prega aqui, vai lá, não. Período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. E hoje eu vou te ensinar a como fazer uma live profissional no seu Instagram, utilizando o OBS. O que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, seu computador. E essa ferramenta é incrível, com ela você consegue transmitir qualquer coisa do OBS no seu Instagram. Sendo pode ser uma mantido, de tela, pode ser jogos, uma porque palestra, Deus não está preocupado com o boi, quando ele fala uma programação super complexa de multicâmeras. Está preocupado com a gente. Para esse tutorial você vai precisar ter instalado então no seu nós precisamos o OBS observar que Deus está no controle e que nós estamos sendo seria muito interessante você poder usar. Para isso você vai precisar de uma placa sustentados de como essa por aquela daqui, igreja. E quando voltar, essa daqui da tudo vai dar certo. Studio, da Blackmagic. Okay. Mas se caso e agora você for a última parte, sua tela, a parte 3, utilizar a webcam do próprio notebook, você não vai precisar de mais nada fora o maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Maneira prática. Galera, agora aqui na minha tela a gente vai entender exatamente como isso funciona no passo a passo. Tá? Comprometer com ele, ajudar os missionários. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. E essa configuração comunicar as necessidades. Configurações. Isso aqui é do missionário para a igreja. O missionário que estiver no campo, ele precisa avisar a igreja como está o andamento. Dá relatório, sim. Ela está deitada, ela fica 1920 por 1080. Antes não tinha, né? Como a nossa está em pé, ela fica invertida. Então, antes é só não você tinha entrar no seu OBS, celular mais, em vídeo e mudar a configuração para mas como tá aqui agora nós temos possibilidade sim, de mandar, daí ela já vai ficar se comunicar. Essa proporção aqui que é a então, correta. Para que a igreja ajude, você pode fazer, o missionário precisa saber o que está acontecendo. No caso, eu fiz a igreja em Israel estava precisando de ajuda uma brincadeira para e Paulo foi lá fazendo coletas porque estavam precisando. Se eles não dissessem isso, como é que eu ia saber? Como é que o povo ia saber? Então, comunicar as suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular esse site dos meio que dá uma compromissos e necessidades missionárias. Que você está enviando um sinal de uma câmera. Então, em Romanos 12, 13, fala sobre essa hospitalidade. Esse site, mas também fala sobre então, você vai fazer um login manutenção, do seu perfil, a ajuda. No caso, eu criei aqui um perfil chamado perfil teste. Apoio que se dá a essas pessoas. Teste, né? Claro, então, nessa agenda, nós temos sim você vai fazer o login, que orientar eles, mas como é que eu vou me comprometer com eles? O primeiro link, que é o link do eu preciso, você vai pegar esse link, sabendo o que eles estão passando, me colocar em condição de orar, depois a gente vem de enviar. E se eles não avisarem, ninguém que vai ficar sabendo. A igreja, a matriz que os enviou, não saberá. YouTube Game, então você vai colocar mas em personalizado, em oração, e provavelmente o campo ajuda financeira mesmo, e
talvez um ou mais segundo. obreiros que precisam ser mandados. Eles precisam falar. Quem está lá no campo é que vai falar sobre isso aí. Para isso, você vai ter que começar agora, a live. Número 2, primeiro doar vai ficar escuro durante para alguns segundos suprir necessidades. Você configura a chave. Então, no meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados. Então você vem, cola a chave de transmissão aqui. Estamos falando de seres humanos, com sentimentos. Ok, e iniciar a transmissão. Muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os enviou. Principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Tá aí aparecendo. Obviamente, no site. essa escassez, então, pessoal que vai o Senhor não vai deixar. Em casa, o pessoal vai receber um pop-up. Lembra da de Elias? Normal, notificação que você está ao vivo no Instagram. Ele, e a imagem que você vai ver, o pessoal vai estar recebendo em casa. É uma super imagem da qualidade da câmera que você a pessoa está ali, mas sabe que o Senhor é como se estivesse no outro mundo. Quiser, você consegue jogar para o Instagram olha, com essa ferramenta tá caindo maravilhosa. Canivete. Vou entrar aqui com o meu mas, perfil. Poxa, glória a Deus, o Senhor está comigo. No Instagram, para ver como que fica. Olha que legal. Estevão, não foi assim? Tá rolando aqui no Instagram, deixa eu baixar o Está lá sendo apedrejado, olha que Senhor. Bacana, então, ó, eu abri aqui o meu Instagram. Não esse pecado, Senhor. Estou vendo o Senhor na glória de Deus. Está funcionando perfeitamente a transmissão que a gente está fazendo. É um outro fazendo mundo. Viver no Senhor, feed, passando pelo OBS, campo missionário, como estava o Estevão, é uma coisa que você está curtindo, já deixa fantástica. o like no vídeo, já se inscreve no canal também, então, porque a gente vai trazer muito vídeo aqui no meio desse estresse da luta outra vez, muitos missionários se sentem então que abandonados. Bom, e para concluir a transmissão é muito simples, é óbvio, número você 3, vai só clicar em Stop Broadcast, depois agora, você vem e interrompe a sua transmissão. Não há como tirar o corpo fora, não. Ele tem uma opção aqui que te permite até fazer o download dessa transmissão e jejuar. Então, você só não vai fazer isso se você não tiver no coração. É muito legal, eu realmente fiquei aquela pujança, aquela necessidade de ver almas sendo ganhas, mesmo que você não esteja lá. Você, com a tua ajuda, com os joelhos no chão, em oração, você está dando suporte a quem está lá no campo missionário. E Deus vai te abençoar. Porque você está, de certa forma, lá no campo missionário. Em oração, em jejum e oração. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a responsabilidade, a necessidade mesmo de oração, conjugada com o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Quando é que você orou pelos missionários? Orar por aqueles que estão em presídios para pregar o Evangelho, para que o Senhor os sustente. O local é perigoso. Nos hospitais, pelo menos, mais pertinho. Por aqueles que estão pregando agora, lá no meio das trevas. Nós precisamos ter isso no coração. E fechando, fomos estimulados nessa lição que nós precisamos ter esse desejo de pregar o Evangelho. Precisamos ter a visão de que se eu não posso ir, quem foi está precisando de amparo e eu preciso até me colocar no local de quem está lá. Como é que você está aí? Está tudo bem? Ah, está tudo bem. A igreja aqui do condado vizinho foi queimada, mas está tudo bem aqui. A outra aqui deram uns tiros lá, mas aqui está tudo bem. Eu preciso, você precisa, nós, a igreja, nós precisamos estar compromissados com até os confins da terra. Missão transcultural. Aqui no Brasil tem também? Tem.
Vai lá no Amazonas, tem pessoas que nunca foram atingidas ali. Tribos que nunca foram atingidas, canibais, tem aqui no Brasil. Mas de repente o Senhor quer te mandar você para outro local. Ou alguém está indo e você sabe disso, vamos orar. Que, fechando, nós possamos ter em nosso coração essa responsabilidade com aqueles que estão em campo de batalha, no campo missionário. Porque o ID é para todos nós. E quando nós apoiamos essas pessoas, os nossos irmãos que estão lá, nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Até a próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarda, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.